Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Vou começar essa semana com um vídeo que talvez muitos nem se preocupem muito, porque é meio que teoria da conspiração ou simplesmente teoria. Porque conspiração é quando a gente cria uma teoria onde está acontecendo alguma coisa irregular ou que acontece uma disrupção, né? Sistemática. Nesse caso, a teoria é se uma pessoa é ou não é outra pessoa ou uma pseudo pessoa, né? Uma bagunça danada, né? Mas vamos lá. Relacionada a David Schwartz, o provavelmente o Tedinho deve ser inscrito do canal, pelo menos ele segue aqui o perfil no Twitter, no X. Ele diz assim: BitCrypto, e o que acha? Vamos lá. Vamos ver o que diz essa threadzinha aqui. Ele diz o seguinte, vamos traduzindo aqui por partes, né? David Schwartz é o Satoshi Nakamoto? Ou pelo menos um dos arquitetos originais do Bitcoin? Eu diria que ou pelo menos um dos arquitetos. Pode até ser. Mas David Schwartz não tem... Ou ele é muito bom ator, ou ele é muito bom em se camuflar, né? Porque nem sempre o ser humano, gente, é uma coisa que a gente tem que estar aprendendo sempre, tá? E é uma coisa que eu observo e eu tento aprender o máximo possível. O ser humano, antes de mais nada, quem é da área de tecnologia vai saber do que eu estou falando. Quando você faz alguns cursos, né, na área de tecnologia, às vezes você pensa que você está trabalhando com tecnologia, mas você está trabalhando com psicologia, né? E, inclusive psicologia humana. Por quê? Porque a psicologia humana ela é padronizada. Você acha que não? Você acha que todo ser humano tem uma característica diferente em termos de pensamento? Não, gente. A única diferença é se você pensa para o bem, se você pensa para o mal, se você pensa rápido, se você pensa lento. Mas, de toda forma, a característica é a mesma. Se o cara é um mau ator, né? Eu digo um bandido, ele vai pensar igual qualquer outra pessoa. O mecanismo de pensamento, o mecanismo de produção química cerebral para poder gerar as informações para ele é a mesma para qualquer pessoa. A diferença é que às vezes o entusiasmo dele é muito maior do que o de uma pessoa comum, onde a adrenalina e vários componentes químicos são despejados na corrente sanguínea, aonde ele fica tomando decisões, pensamentos, criando ilusões que se tornam realidade para ele na execução do seu crime. E a mesma coisa é o ser humano comum, né? Existe a pessoa comum que ele pensa mais lento, ele não tem a capacidade de pensar em coisas que denigre a própria raça, né? Ele até defende a própria raça ali em termos ele protege, né? Defende não, ele protege a raça, porque se você não está pensando de uma forma que destrói a própria raça, você está protegendo ela, né? Mesmo que você não esteja pensando, eu vou fazer tal coisa que vai melhorar a vida de alguém, mesmo que você não faça isso, só de você não pensar de forma má, né, de destruir a própria raça, você está protegendo a raça. Já em relação a um criminoso, um estuprador, um assassino, um serial killer, ele não se preocupa em proteger a própria raça, ele não está nem aí. Então, são coisas que separam, né, as pessoas, mas o pensamento funciona do mesmo jeito. É uma lógica exata, só que a lógica são usadas para formas diferentes, beleza? A mesma e aí, nesse caso, a mesma coisa a gente vai levar em consideração aí para as pessoas que participaram ou a pessoa que participou, né,
como um coadjuvante, né? Na realidade, como um ator principal na criação do Bitcoin. Essa pessoa, ela tem um padrão, e esse padrão acompanha ela até hoje. Muitos de nós não se ligou ainda qual é o único padrão que define aquela pessoa. Nós temos David Schwartz, que todo mundo fala, que acha. Por quê? Porque trabalhou numa agência do governo. Fala que ele trouxe uma patente em 1991, né? Que nós vamos ver já já. Tem o Jed McCaleb, que tem muito mais desenvolvimento, muito mais realizações nas técnicas que é utilizada hoje em qualquer blockchain, inclusive na primeira que foi criada, que foi o Bitcoin. Tudo que ele criou lá no passado se reflete no que está acontecendo hoje no Bitcoin, tá? É por isso que ele é o mais forte dos meus candidatos. Já pesquisei Nick Szabo, já pesquisei Ralph Fine, já pesquisei Craig Wright para saber se ele estava tentando mentir ou mentindo, e na realidade tem muita coisa que não tem nada a ver com ele, tá? E uma pessoa que muitos não parou para pensar, e eu estou juntando informações para, se caso for necessário, eu achar o padrão definitivo dele, porque um dos padrões eu vou falar para vocês, o TXO. Se você se ligou no que nós estamos pensando aqui juntos, né? É Charles Hoskinson. Mas Charles Hoskinson, ele estava no Ethereum. Sim, Charles Hoskinson estava no Ethereum porque para ele não importava qual tipo de blockchain. O interesse dele era desenvolver uma contraparte para o Bitcoin, né? Provavelmente ele deve ter descoberto, vamos dizer assim, que o Bitcoin não era tudo aquilo que ele esperava e quis melhorar o Bitcoin. Foi para, vamos dar um exemplo, foi para o Ethereum, chegou lá, foi escorraçado porque ele tinha muitas ideias. Sabe aquele lance da mente da pessoa querer desenvolver? Até nisso a gente já começa a ver que quando eu falo para vocês lá no passado, ali, na ideia do ser humano proteger a própria raça, relacionado a isso, né, que a adrenalina dele pouco é jogado na corrente sanguínea. Já uma pessoa que está entusiasmada, mesmo para fazer o bem, também tem uma certa desenvoltura, né, na emissão, no despejo de adrenalina no sangue. E foi isso que ocorreu. Eu imagino que ocorreu. Charles Hoskinson, se ele foi o Satoshi, ele simplesmente começou a procurar, né, meios. Aonde é que eu vou fazer uma criação aqui, vou melhorar tudo o que eu criei ali. Como, de repente, ele, lá no Bitcoin, ele precisou juntar uma pá de gente para desenvolver, ele pegou o Ethereum pelo caminho ali, já na cabeça daquele magrelo lá, já tá, o Vitalik Buterin. E a gente já sabe que Vitalik Buterin tem por trás dele toda uma China, né? E o Charles Hoskinson começou lá na China. E provavelmente por ele ter começado lá na China, a gente começa a pensar, será que ele não desenvolveu o Bitcoin diretamente da China e viu que muitos participaram e continuou lá, criou uma empresa lá, né? Depois que viu que não ia conseguir manter a sua criação, replicar a sua criação numa melhoria como o Ethereum, porque a ganância de querer ser o desenvolvedor maior do assunto veio à mente de um Vitalik Buterin da vida e escorraçou praticamente ele. Lembra que Gavin Wood também tem uma ligação muito forte com a China. Tem vídeos aqui que eu fiz da pesquisa. Ele, inclusive, aprendeu mandarim morando
né? Comprou casa na China e foi morar na China para tentar, eu até comentei num vídeo que eu fiz, para tentar fazer os chineses mudarem de lado, né? Vir para o lado da Polkadot, né? Como a melhor blockchain do que o próprio Ethereum, e não conseguiu êxito. E a mesma coisa, saindo da Ethereum, foi o Charles Hoskinson. O que o Charles Hoskinson foi fazer? Ele foi criar algo no mesmo alinhamento do Bitcoin. Tanto é que hoje a gente já está vendo muitas coisas entre Bitcoin e a Cardano. A conexão é perfeita, sem necessidade de ponte. Você consegue ver? Esse é um dos padrões, mas ainda não é o padrão que diga, esse cara é o cara, tá? Bom, essa explicação toda essa explicação foi para chegar no ponto de que ainda tem uma pessoa que a gente pode dizer que seria o Satoshi. E vocês nunca viram eu falar tanto dele aqui, porque as informações que eu venho acumulando tá em off. Mas eu resolvi falar sobre isso porque muita gente não comenta, tem ojeriza, né? Tem raiva do Charles Hoskinson. Por qual motivo? Eu não sei, tá? E foi um dos motivos pelo qual eu tenho adquirido Cardano, né? XLM e XRP, por conta dessas ligações, tá? Se o David Schwartz tivesse criado uma criptomoeda, talvez eu até teria comprado a criptomoeda dele, porque poderia ser, né? Mas eu pensaria duas vezes pelo fato de que das minhas pesquisas eu não achei nada, né? Que chegasse muito próximo. Eu só fiquei muito mais grilado ali com a questão do Charles Hoskinson poder ser o Satoshi no momento que ele conseguiu juntar Bitcoin com Cardano sem ponte. Lá no passado, nos nossos vídeos, eu venho falando muito sobre a tecnologia da Cardano e falando, galera, a Cardano, ela é muito parecida com Bitcoin. Eu falei isso lá no início. Eu falei, eles só melhoraram o UTXO para EUTXO. EUTXO. Eles fizeram a extensão, melhorou aquela implementação para evitar definitivamente o chamado gasto duplo. Não acontece gasto duplo lá, mas para contratos inteligentes seria um perigo. Tanto é que a Ethereum não conseguiu criar o EUTXO lá na Ethereum. Eles preferiram usar a unidade de conta. Unidade de conta não, é sistema de conta, né? A mesma premissa lá do XRP e da XLM. Só que XRP e XLM tem um porém. Eles não usam Proof of Work e nem Proof of Stake. Por eles utilizarem desde o seu início consenso somente, né? Tolerância à falha bizantina, a unidade de conta foi perfeita. Unidade de conta não. Sistema de contas foram perfeitos para os dois. Já para Ethereum não foi. Por quê? Porque eles utilizam Proof of Stake. Eles deveriam ter ido pela mesma linha do Charles Hoskinson, só que eles não quiseram. Primeiro foi pro Proof of Work, né? Utilizando unidade de conta e não o TXO. E se eles tivessem usado o TXO, talvez na mudança para Proof of Stake eles teriam um êxito. Só que eles estão tendo problema, né? Tiveram problemas para fazer as mudanças. Agora nós vimos eles fazerem umas mudanças aí, inclusive em termos de carteira, onde a Ethereum tem uma mudança que houve nas carteiras aí que para eles é muito mais que uma atualização. Eu não vou entrar nessa seara aqui não. Vamos seguir aqui. Já estamos em 14 minutos eu explicando isso aqui. Vamos lá. Se você gosta de informação, vamos aqui. Aqui, o cara fala aqui que o momento, as patentes, o silêncio, tudo se alinha. Não tem nada a ver isso.
Este tópico pode mudar completamente sua visão da história das criptomoedas e você pode cair em uma profunda confusão. E aqui eu vou falar para vocês, eu não li ainda essa thread, eu vou ler junto com vocês e vou analisar junto com vocês. Só que eu não vou mentir, a thread é onde ele fala sobre a patente, eu já tinha visto, então eu vou trazer aqui para vocês já informações que eu já trouxe para vocês. Vamos lá. Sobre a patente, ele diz aqui, a patente que antecede ao Bitcoin. Não tem como anteceder o Bitcoin em 1991. Antecede ao Bitcoin seria 2005, 2004, 2006, 2007, para 2008 vir com a patente e depois o Bitcoin, né? 1991, gente. 1991 é quando a internet estava em ênfase, estava sendo desenvolvida ainda. E David Schwartz estava criando métodos com os protocolos de conexão de rede daquela época para criar redes de computadores. E, como eu expliquei nesse vídeo aqui, tá? Ele queria, inicialmente, essas redes aqui era para juntar o processamento de todas as máquinas e mandar fazer com que a máquina principal aqui, né, da rede, fosse alimentada com os processamentos das demais máquinas. É o que é utilizado hoje nos supercomputadores, as conexões dos supercomputadores. Um supercomputador, ele só é um supercomputador porque tem vários computadores se autoconectando ali, e o processamento de cada um desses computadores é direcionado para um processamento só. Eles todos fazem uma parte do trabalho. Para quem não sabe como que funciona o computador, existem as chamadas threads, onde um processador tem vários núcleos e cada núcleo trabalha numa função. É o que acontece quando você cria um supercomputador, onde cada processador de cada computador interconectado entre ele vai receber vai ser delegado para ele uma função, e ele vai processar uma parte de um sistema matemático, o outro a outra parte, e a central junta tudo e faz o processamento geral, né? Não sei se você consegue entender essa bagunça de informação aí, né? Mas vamos seguir aqui. Aí ele diz assim: ele registrou uma patente para uma rede de computadores distribuída, que soa assustadoramente como um blockchain. Não soa como um blockchain, gente. Um blockchain, ele não se conecta dessa forma aqui, ó, tá? Serializada ou centralizada, vamos dizer assim. Serializada, gente, vocês estão vendo? Porque ele tem conexão em série, um no outro aqui. Dá para ver o mouse passando aqui, né? Parece um leque. Aí cada um deles não está conectado entre A e B. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ele não está conectado aqui entre A e B. A e B, A e B. E C está mandando a conexão para essa conexão aqui, ó, né? Para esse computador user 210. E o 205 está recebendo a conexão do user 205 recebendo do 210. Ou seja, existe uma hierarquia, tá? E cada computador desse daqui, ó, ele está gerando processamento para mandar para um computador. Já foi explicado, assista esse vídeo aqui. Então, ele não soa assustadoramente como uma blockchain, porque a blockchain funciona dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui, ó. Funciona assim, tá? Não tem uma regra. A descentralização, ela não pode ter uma regra. O que é uma regra, gente? É isso aqui, ó. Você comunica com esse, que comunica com esse, ou esse comunica com esse, e depois todo mundo gera o seu processamento e envia para o processamento central. Isso é uma regra. A descentralização não tem regra. Cada um processa o seu e ponto. E distribui. Isso é uma rede distribuída. Por quê? Este daqui, onde o mouse está fazendo o círculo aqui, ó, ele processa o que ele tem para processar, manda para esse daqui uma cópia.
distribui. Isso é uma rede distribuída. Esse daqui, processo dele e distribui. Se conecta a esse, se conecta a esse. Você está entendendo? Isso é uma rede distribuída. Descentralizada, porque cada um tem o seu processamento independente. Não tem aquele negócio dos supercomputadores que cada um divide o seu processamento e depois reúne num cluster central para gerar o resultado, tá? Isso é descentralização e isso é distribuição. Por isso que se chama rede descentralizada e distribuída. A patente dos Estados Unidos, número tal, anos antes do white paper do Bitcoin, mesma estrutura, mesma lógica. Gente, isso para quem é da área soa totalmente diferente, não tem nada a ver. A mesma obsessão com a descentralização. Pode até ter tido uma obsessão aqui em relação à descentralização, mas não foi isso que ocorreu nessa patente, tá? E aqui a gente vai para a próxima. Ele diz assim: as sobreposições de linguagem. As pessoas executaram análises estilométricas nas postagens do fórum do Satoshi. Adivinhe com qual estilo de escrita ele se parece mais? David Schwartz. Até mesmo o uso de termos como resistente à censura, sistema de confiança, consenso. Isso tudo, nesse ponto, tem a ligação aqui com essas informações. Resistente à censura. Nesse caso aqui, se ele existe uma centralização aqui, ele ainda não tinha desenvolvido a resistência à censura, tá? A descentralização ele poderia até estar começando a criar aqui, porque este computador estava conectado com esse, e conectado a esse. Só que esse primeiro computador, o 220 aqui, ele não estava conectado. Ah, tá. A linha aqui diz que ele estava conectado ao 290, tá vendo? Ó? Bem aqui no queixo dele, ó. Então tem uma linha apontando lá, que é a conexão A com a conexão B, né? Aqui pelo menos está na B, ó. Então, este está conectado com esse, só que tem um porém. O 230, o 240, o 250, 60, 70, 80, tirando o 80 que está conectado a esse 290 também, junto ao 220 aqui, os 230, 40, 50, 60, 70, 80 não está conectado. O 80 tá. O 70 não está conectado diretamente a ele. Não faz uma descentralização aqui, tá? Então tá, vamos lá. É quase como se ele nunca tivesse mudado o tom, apenas as plataformas. Aí, essa análise estilométricas, eu vou trazer informações sobre 3 inteligência artificial, que não é inteligência e nem artificial. A inteligência que eles dizem é porque eles buscam informações na internet, junta essa informação e o algoritmo cria um evento como se ele estivesse conversando com a gente. Vamos lá. ChatGPT. Não. O Grok. Eu fiz uma pergunta para ele assim, até mesmo vocês estão vendo, eu escrevi, colei informações aqui com maiúsculo e minúsculo, mas está aqui. Que resultados foram obtidos quando fizeram análises estilométricas das escritas de Satoshi Nakamoto em, entre aspas, né? Quem foi apontado como tem o mesmo estilo de escrita. Análises estilométricas de escrita de Satoshi Nakamoto, pseudônimo do criador do Bitcoin, foram realizados por diversos pesquisadores e jornalistas, o objetivo de identificar a verdadeira identidade por trás do nome. Esse que eu estou lendo aqui é do Grok. Essas análises examinam padrões linguísticos, como vocabulário, pontuação, estruturas de frases e outros traços estilísticos para encontrar semelhanças com textos de possíveis candidatos. Abaixo estão os principais resultados e os indivíduos apontados como tendo estilo de escrita semelhante. Aqui ele fala que adivinhe qual o estilo de escrita se parece mais. Se parece mais, isso quer dizer que tem mais outras pessoas, né? Então, qual que se parece mais? David Schwartz. Vamos lá. Grok diz que Nick Szabo, criptógrafo e criador do conceito de BitGold, um precursor do Bitcoin,
é um dos candidatos mais frequentemente associados a Satoshi Nakamoto. Resultado da análise estilométrica. Em dezembro de 2013, o jornalista Skyer Gray vinculou Szabo ao white paper do Bitcoin por meio de uma análise estilométrica, apontando semelhanças em vírgulas, hifenização e frases específicas. O escritor financeiro Dominic Frisby, em uma investigação forense envolvendo cerca de 80 mil palavras publicadas online, Nakamoto encontrou correspondência significativa com textos de Szabo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Então, e aqui diz aqui, incluindo o uso de expressões como terceiros confiáveis e para nossos propósitos. Esse foi o que conseguiram aqui para a questão do Nick Szabo, né? Uma equipe de 40 estudantes de linguísticas forense da Aston University também concluiu que Nick Szabo era o candidato mais provável com base na análise do white paper do Bitcoin. A observação aqui é do Grok, né? Apesar das semelhanças, Szabo negou repetidamente ser Satoshi Nakamoto. Ralph Fine, um pioneiro de criptografia e a primeira pessoa a receber a transação do Bitcoin de Nakamoto, também foi investigado. Ralph Fine, para quem não sabe, ele é pioneiro de criptografia porque ele trabalhou naquele PGP, tá? É um sistema de criptografia para você assinar qualquer e-mail, qualquer coisa que você quisesse eletronicamente usando PGP, tá? Depois dá uma pesquisadinha, você vai saber o que significa PGP. Já fiz vídeos aqui a respeito. Resultados da análise estilométrica de Ralph Fine. A consultoria Juola Associate, contratada pelo jornalista Andy Greenberg, da Forbes, comparou amostras da escrita de Fine com as de Nakamoto e encontrou a maior semelhança entre os candidatos analisados, incluindo outros como Dorian Nakamoto e Nick Szabo. Análises adicionais apontaram semelhanças no estilo de escrita de Fine, reforçada pelo fato de ele morar perto de Dorian Nakamoto. Dorian Nakamoto, gente, é este cara aqui, ó, tá? Este cara bem aqui, que eles usaram como sendo o Satoshi, né? E inclusive as pessoas que estavam chamando ele de Satoshi estavam sendo processadas e ele estava ganhando. Vamos colocar aqui, ó, Dorian Nakamoto. Deixa eu ver se é ele mesmo aqui, ó. Dorian Pretsin Satoshi Nakamoto. Esse cara aí, ó, tá? E o Ralph Fine morava próximo dele. Aí o pessoal acha que pelo fato dele morar próximo, ele resolveu utilizar o nome dele, né? Tipo assim, eu vou colocar o nome do outro lá, porque ninguém vai dizer que sou eu, né? Só que o padrão dele ficou ali, né? Próximo, né? O cara próximo ali do Satoshi, né? O que levou a especulações de que poderia ter usado o nome do vizinho como pseudônimo, que acabei de falar. Um post no X também mencionou que Nakamoto usava duplo espaço após frases, um traço comum em práticas de digitação mais antigas, observado em texto de Ralph Fine. Isso é um padrão, né? Mas não quer dizer que ele seja. Observação: Fine negou ser Nakamoto e análises posteriores mostraram que os e-mails trocados entre ele e Nakamoto tinham estilo mais próximos dos textos de Nakamoto do que os próprios textos de Fine. Aí, ó. Tinha e-mails trocados entre Satoshi Nakamoto, tinha estilos mais próximos dos textos de Nakamoto do que dos próprios textos de Ralph Fine. Nakamoto é aquele Dorian lá, né? Sugerindo que ele não era o autor. Gavin Andresen, um dos primeiros desenvolvedores do Bitcoin, foi apontado como possível Satoshi por um estudo do site Zycrypto, né? E a análise estilométrica, né? Usando o método de estilometria Bootstrap de Eder, o site analisou o texto de Anderson e outros suspeitos, como Nick Szabo, Wei Dai, Craig Wright e Fine.
A análise encontrou semelhança na frequência de caracteres e no estilo de escrita de Anderson com o white paper e mensagens de Nakamoto no fórum Bitcoin Talk. A análise de código C++ de Nakamoto também mostrou semelhanças com o estilo de programação do Anderson. Só que essa análise de código C++ não foi feita com o Jed McCaleb, né? Deveria ter sido feita. Observação: apesar dos resultados, Anderson negou ser Nakamoto e o estudo não é considerado conclusivo. Aí tem Craig Wright, David Schwartz. Vamos do David Schwartz. Um post no X sugeriu que o estilo de escrita de Nakamoto inclui termos como resistência à censura, né? Sistema de confiança, se assemelha a David Schwartz, mas isso não foi amplamente corroborado por estudos acadêmicos ou jornalísticos, ou seja, derruba aqui o pensamento deste post, né? Charles Ross, o cofundador da Ethereum, sugeriu que a análise estilométrica do código de Nakamoto, em vez de sua escrita, poderiam ser mais eficazes, mas ele próprio nunca aplicou tais técnicas e questionou a relevância de identificar Satoshi. Você está entendendo isso aqui? Ele só sugeriu, né, que as análises estilométricas do código de Nakamoto, em vez da sua escrita, do código, e em vez da escrita, poderiam ser mais eficazes. Por quê? O código é um padrão. E esse padrão, ele está aqui, ó, na mente do programador, né? Muitos programadores, ele só consegue programar daquela forma. Se ele mudar aquela forma, ele tem que praticamente reaprender. É como se ele saísse da estrada que ele está e entrasse numa estrada que ele não conhece. Mesmo ele sabendo programar em C, por exemplo, C++. Ele sai da estrada. Só que a forma com que ele saiu do padrão dele, ele vai ter que reaprender aquele novo padrão, tá? Então, seria muito mais eficaz, diz aqui o Charles Hoskinson, tá? E Charles Hoskinson, mais um detalhe muito interessante. Charles Hoskinson, ele entrou em outra linguagem de programação totalmente avessa a C++. O que faz, se ele fosse o Satoshi, foi a parte mais inteligente do Satoshi, se ele fosse o Satoshi, de tirar da cabeça das pessoas de que ele seria o Satoshi. Você sabe por quê? Porque ninguém vai dizer assim, o Satoshi Nakamoto é o Charles Hoskinson. Não é o Satoshi, porque ele não programa em C. E aí? E o cara manda em várias linguagens de programação, mas ele não deixou nenhum rastro para ser feito essa análise estilométrica utilizando a linguagem. E é o que ele pede, né? Deveria ser feita na linguagem de programação, no código de Nakamoto, e não na escrita. Ou seja, se você colocar na escrita, pode ser que vocês peguem um padrão meu. E se colocar no código, vocês nunca vão me encontrar lá, porque eu não uso C, eu uso Haskell. Meu amigo, tá vendo? É a forma de você sair limpando o seu rastro, entendeu? Bom, e na conclusão aqui, gente, do Grok, diz que as análises estilométricas apontam Nick Szabo como candidato maior probabilidade de ter o mesmo estilo de escrita de Satoshi Nakamoto, seguido por Ralph Fiennes em menor grau. Gavin Anderson, no entanto, nenhum resultado em menor grau, Gavin Anderson. No entanto, nenhum resultado é conclusivo e todos os principais suspeitos negaram ser Nakamoto. Aí, não finaliza aqui com David Schwartz. No Gemini, fez a mesma pergunta e vamos ver se eles falam aqui de David Schwartz. Não fala de David Schwartz, tá? E no ChatGPT, ele fala aqui de David Schwartz. Deixa eu ver. Não fala de David Schwartz também. Só o Grok que menciona David Schwartz. E o Grok está ligado às pesquisas dele aqui, porque ele sempre, esse perfil aqui,
que eu falo para vocês, surgiu um monte de perfil na internet que agora inventaram o negócio de fazer thread. É thread para toda hora, todo segundo ele faz uma thread. Então eles usam muito o Grok como fonte de pesquisa deles. E eu imagino que ele tá fazendo essa thread baseada nessas pesquisas que ele conseguiu no Grok, né? Continuando aqui diz que o fundo silencioso Schultz trabalhou em contratos confidenciais na NSA como criptógrafo. Mesmo aconteceu com outros candidatos suspeitos de Satoshi, como Ralph Fine. Então, já fica difícil dele dizer que é o próprio David Schultz, porque ele mesmo está dizendo que lá também tem Ralph Fine lá dentro, né? Mas David Schultz manteve um perfil bem mais discreto até a Ripple aparecer com o XRP sendo lançado logo depois de Bitcoin. Como que ele manteve um perfil bem discreto? Se ele já tinha lançado até uma patente, se ele já tinha feito um monte de sites, criado um monte de sites, participou de muitas empresas. Não tem como, gente. Só para vocês terem uma ideia, ele tem patentes relacionadas à área de saúde também, tá? É porque a pessoa só vai naquilo que interessa, né? Convenientemente demais. Não, convenientemente demais ou perfeito demais. É só ir atrás da onde está toda a questão. Mas o cara só foi no ponto da patente, né? E só de uma das patentes. Aqui ele fala sobre o XRP. Satoshi queria que o Bitcoin fosse dinheiro digital ponto a ponto, mas com o tempo tornou-se uma reserva de valor, não um sistema de pagamento. Não seria esse o interesse do Satoshi, né? O interesse do Satoshi era que fosse um dinheiro digital, né? Pelo menos lá no início. Mas esse dinheiro digital, gente, como eu já falei, é só para as pessoas pensarem que eu posso tentar roubar alguma coisa lá dentro. Porque se eles fizessem só um blockchain e falassem, gente, nós criamos uma base de dados criptográfica aqui. Como é que nós vamos conseguir provar que essa base de dados é segura? Tem que criar um valor ali. E o valor foi essa reserva, tá? Depois que eles descobriram que era possível criar um blockchain, uma base de dados segura, eles foram lá e criaram coisa melhor. E sem a prova de trabalho, que consome muita energia, sem ser proof of stake, para não ter que pagar dividendos para ninguém, criaram um consenso, e esse consenso simplesmente é a maior interação que você vai ter entre um sistema de banco de dados criptografado e qualquer pessoa ou empresa que queira utilizar. Por quê? Porque você não depende de nada para utilizar. Você não é motivado a utilizar ele por recompensa. Você está entendendo? Digite XRP. Dizendo aqui. Construído para pagamentos, liquidação em tempo real, baixo consumo de energia. E se o XRP fosse o plano B? Todo mundo já falou isso aqui no canal também, né? Agora que eles estão vendo isso. Uma evolução mais eficiente construída pela mesma mente, e não foi pelo David Schultz, simplesmente. Tá? Eu digo isso para vocês pelas minhas pesquisas. Desaparecimento de Satoshi em 2011. Aqui é que fica um pouquinho mais intrigante, né? O surgimento da Ripple. Igual ao surgimento da Ripple. Satoshi ficou em silêncio no final de 2010 e a Ripple começou a se formar discretamente em 2011. A Ripple, né? Não foi uma coincidência, mas uma transferência. O experimento do Bitcoin provou o conceito. O XRP foi projetado para ser escalonado ao sistema financeiro real. Agora me diz uma coisa aqui, quem não acompanhou, acompanhe, vai lá e assista os vídeos da série Satoshi, Jed Nakamoto, principalmente a segunda série. Aqui está dizendo, não foi uma coincidência, foi uma transferência. Se você for lá nas minhas pesquisas, você vai encontrar aqui, nesses mesmos períodos, tanto do período de 2007, quando eles já tinham sido processados pela RIA, o Jed McCaleb, ele foi processado pela RIA, ficou nas mãos do sistema, e
em 2010, 2008, que foi 2007, ele abandonou um projeto de jogos que ele estava criando junto com a equipe dele, abandonou e disse que estaria em outro projeto, estava procurando novos projetos. E com isso, em 2008, lançaram o white paper do Bitcoin. Ele não poderia estar trabalhando no jogo e desenvolvendo um white paper? Para 2008, ele abandonar em 2007 o projeto e ir para 2008 ficar ali por trás das cortinas do Bitcoin. E em 2009 surgiu um projeto chamado New Liberty Standard, que era um site onde estava trocando Bitcoin por dólares baseado no PayPal. E essa pessoa que criou o site New Liberty Standard era anônimo, assim como Satoshi Nakamoto. Em 2010, olha só, Satoshi ficou em silêncio no final de 2010. Em 2010, Satoshi ficou em silêncio. David Schwartz nem aparecia na fita, mas diz aqui que foi quando a Ripple começou a ser desenvolvida. Só que em 2010, Jed McCaleb estava criando a MTGOX, ou Mongox, que é a única exchange naquela época que trabalhava somente com Bitcoin. E junto com o PayPal. E quem é que estava no PayPal ainda naquela época lá? Eu acho que o Elon Musk ainda estava lá. Ou seja, a amizade entre os dois se liga ali, né? Ripple começou a se formar discretamente em 2011. Foi quando ele, em 2011, estava também criando o XRP Ledger. Quando ele ainda tinha a MTGOX, ele já estava entrando em contato com Ryan Fug para assumir o projeto. E aí você vê a ligação de Jed McCaleb com todo o aparato do sistema, né? Por que do aparato com o sistema, gente? Porque ele saiu atrás das pessoas, ou as pessoas foram designadas a trabalhar com ele, que foi Arthur Brito, David Schwartz, e depois, para criar a empresa, o cara que, se vocês, na terceira série do Jed Nakamoto, vocês vão saber que o que esse cara tem de tão especial, que é o Chris Larsen, tá? Em 2011 e para 2012. 2014, mais ou menos, 2013 para 2014, a MTGOX foi vendida para um cara no Japão que foi hackeada. E nesse período, o próprio Jed McCaleb já estava sendo chamado de Satoshi Nakamoto pela própria namorada na frente dos desenvolvedores da Ripple. Ele é o Satoshi Nakamoto. Eu sempre falei lá nos vídeos da série que ela e a mulher dele, a mulher que tem os 2 filhos com ele, a Miss Buslaf, o nome dela, sabia muito sobre Jed McCaleb. E aí, a última, né, que deve estar com ele até hoje, ainda chegou a abrir o bico. Foi quando ele começou a se afastar da Ripple. Será por qual motivo mesmo que ele se afastou da Ripple? Você vai saber na terceira série. E com isso, foi entrando essas pessoas para trabalhar lá e ele foi saindo de cena. Ou seja, o seu papel aqui está acabado. Daqui para frente você pode criar o que você quiser na sua vida. Você pode trabalhar com o que você quiser. E você sabe com o que ele está trabalhando hoje? Com outro blockchain chamado Stellar, que tem a mesma premissa desse. Trabalhando com a indústria aeroespacial, que era proibidíssimo. E agora tem um monte de gente. Tem a Virgin, tem Jeff Bezos da Amazon, né? Blue Origin, né? Tem SpaceX do Elon Musk e agora tem a empresa dele, a Vast, né? Todo mundo trabalhando com uma coisa que era proibido, era só nos Estados Unidos, era só a NASA. E agora tá tudo aberto. Até os carros elétricos eram proibidos.
E nos Estados Unidos, Elon Musk foi lá e fez e aconteceu, ou não. Ele é uma marionete mesmo, gente. E com isso, a gente vê toda uma ligação de várias pessoas. Não foi uma coincidência, foi uma transferência. Então, a linha do tempo do Jed McCaleb com a do David Schwartz não é diferente, não, gente. Esse lance de não foi uma coincidência, foi uma transferência, né? E o próprio David Schwartz fala que ele passou a conhecer Bitcoin em 2011. É a única parte de tudo isso aqui que a gente vê que tem um fundamento, assim, em termos de linha do tempo. Só isso. E nem isso pode ser a prova de que eles, tanto o Jed McCaleb quanto o David Schwartz, sejam o Satoshi, tá? O experimento do Bitcoin provou o conceito, que no caso provou que a base de dados criptográfica funciona, né? Porque mesmo com todos os valores criados ali, não foi possível fazer com que as pessoas roubassem eles lá, os hackers, né? E ainda teve aquele problema lá dos 187 bilhões de Bitcoin que foi criado de uma lapada só. Eu imagino que foi alguma tentativa de quem estava criando, prestes a criar o XRP-LED, falar assim, será que é possível criar de uma vez só? Olha só, será que é possível criar de uma vez só, sem ter que passar por prova de trabalho, mais Bitcoin aqui? Foram lá e criaram 187 bilhões. Ou seja, eles descobriram que eles conseguiriam cunhar criptograficamente todos os 100 bilhões de XRP, né? Baseado naquela experiência que houve no Bitcoin. É mais um detalhe de que quem criou o Bitcoin pode ser os mesmos criadores do XRP, ou quem estava encabeçando. E quem é que é uma pessoa comum nisso tudo, até o momento? O Jed McCaleb, né? XRP foi projetado para ser escalonado ao sistema financeiro real, que deveria ser o objetivo final de tudo isso aí. Aqui ele está mostrando algumas coisas aqui que eu nem parei para olhar. E aqui, alguém falando, Schwartz nunca negou isso com confiança. Em várias entrevistas, quando questionado sobre a teoria de Satoshi, David Schwartz nunca disse um não direto. Em vez disso, ele se apoia em eu estava por perto naquela época, eu tinha pensamento sobre prova de trabalho desde o início, e sempre aquele sorriso enigmático quando surge a pergunta, quase como alguém que sabe, mas não consegue dizer. Se ele é uma pessoa que está junto com o Jed McCaleb, vamos dizer, se ele foi designado para ser a pessoa que é a pessoa enigmática no assunto, ele nunca vai dizer que ele não é e nunca vai dizer quem é, né? Quem ele acha que é. Ele sempre vai deixar a dúvida. Por quê? Porque ninguém pode o acusá-lo, né? Pode pensar que é, mas não pode acusá-lo. E aqui, a teoria. Satoshi Nakamoto nunca foi apenas uma pessoa. Era uma equipe ou uma identidade rotativa de criptógrafos, engenheiros e rebeldes com visão futura. O Bitcoin foi a revolução. O XRP foi o modelo para a integração. E David Schwartz, ele não era o Satoshi. Ele fazia parte da missão. Aí estão dizendo... Aqui é a parte que mais fica fora do contexto. Craig Wright não existe. Não é Satoshi. Dorian Nakamoto, sem chance. Hal Finney e Nick Szabo pode ser um dos cotados, mas esses dois aqui, nem pensar, gente. Aí não se trata apenas de saber se David Schwartz é Satoshi, trata-se de quão perto podemos estar da verdade. Que o homem que criou o Bitcoin agora pode estar liderando o ativo que o mundo realmente usará. E a maioria das pessoas está distraída demais para perceber. Comente, né? E aí acabou. Bom, então, o que eu digo aqui para vocês? Quase uma hora, 50 minutos de vídeo agora.
Eu digo para vocês, pessoal, de todas as pesquisas que a gente faz, sempre vai ter uma coisinha desse tamanho assim que dá a impressão, dá a impressão que é ele. Só que de tudo isso, na prática, foi Jed McCaleb. Jed McCaleb que trouxe na prática redes distribuída e descentralizada, que você poderia baixar arquivos de todo tipo, arquivos proibidos, por legislação, controlados pela elite global que ganhava muito, mas muito dinheiro com software, com filmes, com música, com direitos autorais. E de repente ele começou a distribuir, de certa forma independentemente, né? Distribuir com a sua rede. E essa distribuição, eu sempre falei e vou repetir, aqueles arquivos nada mais representa hoje do que um arquivo criptográfico. Aquilo que você guarda na sua carteira, na realidade você guardava dentro de um diretório do seu computador e se chamava arquivo diversos, de música, de filmes, de livros, de software. Só que ele arrumou um jeito de você compartilhar e receber de compartilhamentos alheios um arquivo que tem valor, né? O que eles implementaram de melhor nessa rede, nessa prática que Jed McCaleb criou lá no passado? Eles simplesmente implementaram a criptografia em forma de hash que conectava um arquivo ao outro. No caso, a criptografia, uma criptografia na outra. E essa criptografia é considerada, vamos dizer, no passado, um arquivo. E esse arquivo, essa quantidade de arquivos estaria dentro da sua carteira. Você está entendendo? Naquela época, era um arquivo diferente do outro que você tinha no seu computador e você baixava sem permissão. Você poderia baixar arquivos de qualquer computador, sem permissão. E eles poderiam baixar, inclusive, partes do seu arquivo para o computador deles sem permissão. Mais um detalhe que acontece nas criptografias aí. E hoje, o que acontece na realidade? Todo mundo pode criar o seu projeto dentro de uma rede sem permissão. Você pode enviar criptografia sem permissão para qualquer pessoa, desde que ela aceite. Essa foi uma parte da segurança, né? Desde que ela aceite uma linha de confiança com você. E se for XRP, nem precisa de linha de confiança, que é o arquivo principal que representa todos os arquivos diferentes lá da rede de Jed McCaleb. Você envia XRP para quem você quiser. E quem quiser envia para qualquer pessoa, inclusive para você, sem nem você pedir. E você vai receber isso na sua carteira, seja ela em drops ou em valores de 1 XRP. Tá entendendo? Agora, os IOs, que a gente pode considerar os arquivos diferentes, que antes lá na rede do Jed McCaleb, qualquer um poderia disponibilizar e outros poderiam baixar do seu computador. Na realidade, você só pode receber um arquivo que você não conhece se você tiver uma linha de confiança, que é um sistema que protege você de estar recebendo spam ou arquivos aleatórios de qualquer pessoa, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessas informações. Coloque nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.